Querido e amado irmão, paz do Senhor Jesus. Que esta paz verdadeiramente tome conta do seu coração, mas essa paz transformada em convicções. Você tem que estar convicto do recebimento desta paz. Para você receber a paz de Jesus, quando ele entrou naquela casa e disse aos seus discípulos, paz seja convosco, é porque você está no caminho. Não tem como você estar andando em outros caminhos, eu quero dizer, caminhos de doutrina, que não seja a doutrina verdadeira e dizer que você tem paz. Aí você não tem, porque a paz ela advém de um processo de aceitação de Jesus e um caminhar, todo um caminhar na pessoa de Jesus Cristo durante a sua estada aqui na terra, os seus dias de vida aqui na face da terra. Mas ainda outro dia eu estava falando a respeito do filósofo Tertuliano, que lá por volta dos anos 200 até 250, 25 aliás, foi o ano da morte dele. Ele ensinou, como filósofo, a maior autoridade da época era esse africano chamado Tertuliano. Ele, além de ser uma grande autoridade por conta da filosofia, que era o maior filósofo dos seus dias, ele então começou a transmitir esse tipo de filosofia, esse tipo de teses, vamos chamar assim de teses, a respeito de Deus, de Jesus. Começou a abordar o tema de que existia uma trindade. Mas baseado em quê? Que Deus era a trindade? Baseado nas nações pagãs, que já tinham suas trindades. Eu posso relatar para você que, por exemplo, no Egito, lá tinha 3 deuses. A doutrina do Egito tinha 3 deuses. Tem até hoje, que é Horus, Ísis e Osíris. 3 superdeuses que eram capazes de resolver o problema daquela humanidade. Era a trindade deles. Na Grécia também tinha 3. Tinha Zeus, Maia e Hermes. Era o deus da Grécia. Era uma trindade. A Grécia, Egito, que eu estou dizendo para você, nações pagãs. Na Índia também tinha. A Índia pagã até hoje é uma nação muito grande pagã. Representado por Brahma, Vishnu e Shiva. Você lembra de um filme que tinha aí, que uma grande artista do reino da comunicação aqui do Brasil gritava lá num determinado momento para a criançada, Shiva! O que era aquilo? Ela era uma das idólatras que acreditava nesses deuses imaginários. Isso nunca foi Deus. No mundo só existem 2 reinos, você sabia? O reino de Deus, que é um reino indestrutível, um reino eterno, que é o reino de Deus, representado pelo Criador, ele mesmo fundou, e um outro reino de um proscrito. Satanás foi proscrito. Ele foi santo, ele foi anjo. Ele pertencia a esse mesmo reino um tempo, que eu não sei dizer qual, porque está no tempo da eternidade. Quando é que o diabo virou diabo? Está lá nos primórdios da eternidade. Mas a eternidade não tem primórdios. A eternidade é sempre. Não dá para você falar, não, Deus apareceu há bilhões. Não tem isso. Deus é sempre. A eternidade é sempre. E esse
que eu estou me referindo, proscrito, chamado Satanás. Aliás, o próprio Deus deu esse adjetivo para ele. Hoje ele tem um reino. Você está no reino dele ou pertence ao reino de Cristo? O que você faz? Você é ladrão? Você é matador? Você é prostituto? Você é adúltero? Você é uma pessoa que anda nos caminhos do mal? Pratica o mal? Então você está no reino do mal. E o reino do mal é o reino de Satanás. E o reino de Deus, poucas pessoas é que fazem o bem, andam no bem e sofrem por causa do reino de Deus. Então, esse reino de Shiva, que esta pessoa, que eu não estou dizendo o nome, mas você sabe quem é, que ergueu o braço e gritava no meio da criançada, Shiva! Esse Deus é mentira. Esse Deus é engano. Esse Deus nunca existiu. Não há Deus fora do nosso Deus. Há Deus Satanás, que é do reino do mal, e a Deus, o Criador, fisicamente representado pela pessoa de Jesus Cristo, que há 2000 anos andou aqui no mundo, e eu estive lá nas terras por onde ele caminhou. Graças a Deus, tive o privilégio, e eu fui lá mais por causa disso, andar onde ele andou, pelo menos fisicamente. Mas é importante andar por onde andou também na palavra. E nós somos da palavra de Jesus. Nós somos seguidores dos apóstolos, continuadores dos apóstolos. Aqueles que eles fizeram, nós também fazemos. Nós também ensinamos, também doutrinamos. Só não podemos criar mais nenhum livro. Eu tenho um livro escrito, mas isso é fácil de fazer. Eu não posso criar um livro e chamar você e falar, ó, esse livro aqui, ó, é a nova doutrina de salvação. Isso eu não posso. Estou proibido. Nós estamos proibidos de fazer isso. Agora, um livro paralelo, relatando as coisas de Cristo, facilitando a compreensão, isso a gente faz. Eu tenho vários escritos em apostilas. Agora, recentemente, escrevi um livro que desmistifica Jerusalém. Você aí, que mente para o seu povo, vamos para Jerusalém, que lá Deus está lá. Mentira! Jesus não está lá mais lá. Ele ressuscitou. Ele não anda mais lá. Ele não mora mais lá. Ele disse, vou procurar-vos morada. Então, ele não mora mais ali. Ele não está mais na doutrina dos judeus. A doutrina dos judeus, que é o judaísmo. E Jesus não está nessa doutrina. Ele não está nas demais doutrinas que eu vi lá. Mesquitas, várias sinagogas. Vi lá também as antigas igrejas lá do comecinho, depois do século 100, criadas principalmente lá na Ásia, lá também tem. Eu fui lá olhar tudo de pertinho. Não, lá não tem mais nada. E Jerusalém não é santa coisíssima nenhuma. Jerusalém é a cidade de muito sangue, disputa política, disputa territorial. Sempre foi assim. É tanto que ela já foi destruída 22 vezes, aquela Jerusalém. E nem foi o povo de Deus que fez Jerusalém. Você sabe quem foi isso? Você não sabe, né? Você precisa aprender. Ande com um pastor sábio. Aquele pastor de Jeremias 3,15. Que Deus deu homem sábio para ensinar você, para você não andar no caminho da perdição. Quem construiu aquilo há 5.000 anos aproximadamente atrás foi um povo jebuseu, que Davi expulsou quando foram repartidas para as tribos o território de Canaã, que é Israel, que foi repartido. A tribo de Judá ficou ali onde é Jerusalém atual, e Davi estava por ali em Hebron, logo ali perto, no reino de Hebron. Então Davi expulsou os jebuseus, estabeleceu definitivamente ali em Jerusalém, que era a maior cidade, e até hoje é a maior cidade de Israel, com quase 1 milhão de habitantes. A capital, que agora não é a capital, chama Tel Aviv, tem 350 mil habitantes, 350 mil. E Jerusalém, quase 1 milhão. Mas não é Jerusalém dos muros, eu estou tratando de Jerusalém dos muros, que os jebuseus criaram, não foi nenhum judeu. Então ali
por ser uma cidade que está no meio do mundo, encostadinho, bem encostado ao mar Mediterrâneo, perto das rotas das nações que naquele tempo vendiam suas mercadorias e passavam logo ali. Não era o canal de Suez, que não tinha Suez ainda, mas já tinha um canal, tinha um pedaço de rio ali, de mar, que depois, no século passado, alargaram e formaram o canal de Suez. Eles agora passam muitos navios mercadores do mundo inteiro passam ali. Mas nesse tempo que eu estou reportando aqui, não. Mas ali era a rota de mercadores. Então Jerusalém era um porto seguro. Era um lugar onde tinha, enfim, crescia essa dos muros. E agora nós temos a Jerusalém moderna em volta da Jerusalém dos muros, que é a capital de Israel hoje em dia, uma cidade importantíssima, uma das mais belas cidades do mundo, muito linda, muito maravilhosa, mas esta é a capital política do Estado de Israel. E Jerusalém, que estão dizendo aí, que deram o nome de Santa, não tem nada a ver com isso, não tem nada lá não, que tem lá idolatria. Você vai lá nas ruas o dia inteiro, subindo para cima e para baixo. Você vê o povo das mesquitas andando para lá e para cá, fazendo as suas oferendas. Você vê religiões do mundo inteiro ligadas ao cristianismo. Vê o judaísmo atuante. O judaísmo não tem mais nada com Deus. Amado irmão, não tem mais nada com Deus. O judaísmo está proscrito. Não é mais religião de Deus. A religião de Deus agora, que não é religião, é Jesus. É a doutrina dos apóstolos. É os ensinamentos dos evangelhos, os evangelhos sinóticos. Essa que é a religião de Deus hoje em dia. E você que está ligado nele através da fé e dos ensinamentos de Jesus. Então, essa pessoa que estava aqui no vaso, Shiva, ela estava dizendo o quê? Estava adorando ao falso ídolo e contando na cabeça daquelas criancinhas e do pai daquelas criancinhas que lá no Egito tinha, aliás, na Índia tinha uma deusa chamada Shiva, que equivale à deusa dos brasileiros, da maioria dos brasileiros do catolicismo, criada por eles, se chama. Aqui no Brasil é chamada Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu. Mas na verdade ela seria Maria, que é a mãe de Jesus. Mas esta não, esta nunca ressuscitou. Esta não era também negra, ninguém tem nada contra a cor. Mas não era, ela era judia. E você vai lá ver o povo judeu, a cor do povo judeu, vai lá na Alemanha, vai ver a cor do alemão. Né? Já a nossa não, a nossa é mudada aqui. Nós somos tudo aqui. Então nós, brasileiros, nós aqui brasileiros, somos de várias cores, várias tonalidades de cor, graças a Deus por isso, que tudo é de Deus, foi criação de Deus. Mas a Maria, que apareceu aí, que é mentira, estava sem cabeça, os pescadores resgataram uma imagem de barro, e eu quando menino, todo curioso, fui lá na Aparecida, naquela igreja primeira, e chamei um padre e falei, padre, meu pai mandou que viesse aqui do Paraná, eu moro lá no Paraná, e viesse aqui para o senhor mostrar a Aparecida, e eu queria ver. Ele disse, é aquela ali. Eu falei, não, mas essa não é mulher, essa é pequenininha demais, isso não é não, isso não é, então, a verdadeira não está nem aqui, está no céu. Até ele foi honesto nessa parte, porque nem no céu ela está. A verdadeira mãe de Jesus está no pó da terra, como Paulo, privilegiada porque foi a mãe do nosso Senhor. Um privilégio extraordinário. Por exemplo, eu, humanamente falando, tenho o privilégio de ter filhos doutores. Isso é um privilégio muito grande. É um privilégio maravilhoso. Mas só isso. Então, quando falam aí, às vezes estou na rua, falam, isso aqui é o pai do doutor Neemias. Neemias é professor e advogado. Aquilo me orgulha. É um cargo humano, mas é.
Então, já não, Aparecida, ou Maria, Aparecida, não, Maria, eu vi a casa dela, numa das ruas lá de Jerusalém, ó, o modelo da casa onde ela morou, está lá ainda, o modelo da porta, que depois ela foi para Nazaré, quando casou foi morar lá, com José, ele era de lá. Então, eu vi lá, ela teria morado ali quando era menina menor. Depois que ela assumiu núpcias, então ela foi para Nazaré. Entendeu, meu amado? Então, por que eu estou falando desses três deuses, dessas nações pagãs? Aí falei da Índia, falei do Egito, da Grécia, Zeus, Maia e Hermes. E Roma também tinha seus deuses. Lá em Roma, quando a igreja de Paulo chegou, a igreja de Paulo é a igreja primitiva, lá tinha seus deuses. Quem era? Júpiter, Juno, Juno. Tem mais outro aqui que eu não lembro o nome. Mas lá tinha três. Viu? Então, foi de lá que foi copiada, desde os remotos tempos, por o filósofo Tertuliano, e que depois passou para os outros, a doutrina da Trindade, e a Trindade da igreja lá das velhas nações, e depois o cristianismo, nesse concílio de Nicéia, um pouco antes, através de seus pregadores, já eram prostituídos. Lembre-se aí, você ouviu falar, os pais da igreja, conversa mole. Os pais da igreja, quando terminou, olha para mim, quando terminou o primeiro século, já não tinha mais nenhum. Todos já haviam morrido, que eram os 12 apóstolos, e os discípulos, companheiros desses apóstolos, e um pouco de pessoas, muito poucas pessoas, que também seguiam a doutrina e eram benfeitores na obra de Deus. Porque a partir do segundo século, querido e amado irmão, já não tinha mais a verdadeira igreja, nem os verdadeiros pais da igreja, tinha corruptos, homens amantes de si mesmo. Paulo dizia que após a parte dele lamentava que ia entrar na igreja lobos devoradores, que não iam poupar ao rebanho, e hoje estão aí, ó, enriquecendo. Por exemplo, tem uma igreja aí que ela só abre as portas quando dá a última pá de cal de pintura. Enquanto estiver na construção, ela não abre as portas. É uma igreja riquíssima em patrimônio, belíssima na construção. Aí você vai lá dentro está cheio de ossos secos, apodrecidos, porque a doutrina deles não é a doutrina de Jesus. A doutrina, meu querido irmão, que está me vendo, não é a doutrina de Jesus, mas é a doutrina de homens. Nem pastor não tem lá. Jesus disse, Paulo disse, o Senhor deu. Tem que ter pastor. Foi Deus quem deu. Pastor, profeta, doutores, lá não tem isso. Então o ministério sem a preparação, sem os preenchimentos dos cargos dados pelo Espírito Santo. Graças a Deus que esta igreja aqui, que você está vendo atrás de mim, ela tem os cargos preenchidos por nós, que o Espírito Santo deu. Aqui tem pastor, aqui tem profeta, aqui tem doutor, aqui tem evangelista. Viu? Você mesmo está diante de um doutor em divindade, doutor bíblico, doutor em teologia. Não essa teologia fabricada, que você vai lá e o mestre da sua igreja diz, o ensinamento aqui é esse. E você, falso teólogo, tem que preencher a sua teologia de acordo com a fundação da sua igreja, que já vem lá no começo dos anos 500, 1500, 1700, 1800. O dia eu vou falar de onde, a época que se formaram essas igrejas e quem formou, e sobre a sigla doutrinária do qual mestria
senão da Igreja Católica. Ali tinha os seus mestres que ensinaram a Igreja Católica, colocaram doutrinas, e eles chamam eles de doutores. Doutores de ensinamento falso, não de ensinamento verdadeiro. Então, querido, eu vou encerrar, mas quero dizer para você que essa doutrina da Trindade divina, copiada pelo romanismo e as suas satélites, que são as igrejas co-irmãs do romanismo, que eu já dei até o nome de uma ou duas aqui hoje, que copiaram aí a Trindade, veio de lá, veio do paganismo. Bom, se o paganismo tem 3 deuses, nós também do cristianismo vamos ter. Aí colocaram lá, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo 3 deuses distintos. Cada um tem um corpo, mas diz que é um só. Como é que é isso? Quando eu olho lá no trono, que nas visões que a gente encontra no trono, Apocalipse, Ezequiel, você só encontra um no trono. Lá não tem 3, só um. Aí o judaísmo, os judeus que receberam o verdadeiro ensinamento do Senhor, disse, só há, olha isso aqui, só há um Deus. E não disseram, esse Deus está dividido em 3. Nunca disseram. Nem Abraão, nem os profetas, nem Moisés. O maior deles, o grande legislador de Israel, Moisés, legislador divino, evidentemente, escreveu coisas de Deus para doutrinar uma nação prostituída, com os ídolos que já, quando chegaram lá, já existiam. Ídolos de tudo quanto era nação, pagãos da época. E o Senhor falou, quando vocês chegarem lá, não vão após os ídolos lá não, viu? Que eles carregam vocês para o mal. E quantas vezes Israel não se prostituiu com a idolatria? Você lembra de Jezabel? Você se lembra também de Acabe? Você se lembra de outros reis que prostituíram-se, levando Israel a uma rebelião contra Deus? Você se lembra disso? Porque eles foram após outros deuses, deuses imaginários. São esses que eu acabei de dar um nome aqui, de 3 nações, 4 nações, não 3 nações, 4. Roma, que é a Itália, a Índia, o Egito e a Grécia. Mas tem mais, é que o tempo sempre nos é curto. Deus te abençoe, e você presta atenção, leia a palavra de Deus com quem tem baliza para lhe ensinar, não para lhe enganar. E nosso trabalho aqui é esclarecer e não escurecer a sua visão espiritual, mas é clarear a sua visão espiritual no entendimento das coisas de Deus, mesmo porque em breve nós partiremos. Eu já sou um senhor de uma idade avançada, ainda estou aqui e estou aguardando Jesus há mais de 50 anos, 56 anos da minha conversão. Estou aguardando Jesus e ele não veio, ainda não veio. Os testemunhos de Jeová disseram que ele vem em 1914. Mentira! Ele nunca veio. Nós é que vamos, porque nós morremos e vamos de encontro a ele, porque quando morre, aí você vai de encontro a Jesus, porque você vai dormir e vai acordar no dia da vinda ou do juízo. Se você estiver na segunda ressurreição, é porque você não está no caminho de Deus. E a segunda ressurreição não tem salvação, tem perdição. É para você passar diante do trono branco e receber a sua sentença de condenação, porque não viveu no Evangelho de Cristo, não obedeceu às doutrinas e nem andou nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, amado e querido irmão, em nome de Jesus. Até breve.